Bom, na semana passada nós estávamos falando sobre Larry Dort, começamos a falar, né, sobre Larry Dort, e paramos falando de acidente de trabalho, se eu não estou enganado, né? E aí entrar em tipos de acidente de trabalho. Bom, vamos lá. Acidente de trabalho é o evento súbito ocorrido no exercício da atividade laboral, independente da situação empregatícia e previdenciária do trabalhador acidentado, e que acarreta dano à saúde potencial ou imediato, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa, diretamente ou indiretamente, a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Primeiro que eu fico impressionado. É que é complicado, cara. A parte de legislação é... Nós estamos mais acostumados na área da saúde a lidar com definições, né, mais simples de determinadas doenças, quadros, tudo. E na área legislativa, né, na parte de legislação, é tudo muito mais complexo, né, cara? Tipo, a definição de acidente de trabalho poderia ser uma definição com, sei lá, escrita em prosa, e a lei ela é toda encaixada parte a parte. Vamos tentar destrinchar parte a parte para a gente entender bonitinho o que é acidente de trabalho, para aí depois a gente continuar a nossa discussão. Então vamos lá. Evento súbito ocorrido no exercício da atividade laboral, ou seja, o acidente de trabalho é um evento que acontece no trabalho, durante o trabalho, independente de qual tipo de trabalho a pessoa esteja fazendo, se ela estiver trabalhando, se estiver desenvolvendo uma função empregatícia, o que acontece ali é acidente de trabalho, que acarreta dano à saúde, potencial ou imediato, ou seja, pode ser um acidente de trabalho que tenha um dano imediato na pessoa, a pessoa tenha uma lesão, tenha uma fratura, qualquer tipo de trauma com resultado agudo, resultado momentâneo, ou potencial, né? Não, quando é imediato, no exato momento que aconteceu a lesão ou a fratura já se desenvolve, já se tem o quadro da pessoa, e potencial é quando a pessoa, ao longo do tempo, no ambiente de trabalho, tem algum tipo de lesão, de trauma, de fratura ou problema com qualquer outro sentido, função corporal, e ao longo do tempo no trabalho, ela vai perdendo parte dessa função. Por exemplo, a minha mãe perdeu a audição numa época que ela trabalhava numa pedreira. Ela era cozinheira, cozinha industrial, né, e trabalhava numa pedreira. Na verdade, a Minercal, eu acho que vocês já devem ter visto uma empresa que faz cimento, cal, várias paradinhas de material de construção. Ela trabalhava nessa cozinha industrial na Minercal e eles tinham uma pedreira lá, que eles faziam coleta de rocha, tudo, aquela coisa. Então todo dia tinha explosão e ela não tinha proteção necessária para exercer a função dela, mesmo que na cozinha, longe de onde estava ocorrendo o negócio. E aí, com o passar do tempo, ela foi perdendo a audição. Mas perdendo do tipo, acho que no ouvido direito, ela escuta muito pouco, assim, sabe? Então, o que quer dizer? Ela não perdeu a audição já no primeiro acidente, no primeiro estrondo que ela ouviu. Foi perdendo a audição com o passar do tempo. Então, o acidente de trabalho pode ser tanto aquele acidente que acontece naquele momento e já deflagra o quadro clínico da pessoa, quanto um acidente pequeno que vai acontecendo ao longo de um período de tempo que prejudica uma determinada função corporal da pessoa. Provocando lesão corporal, quando machuca a gente diretamente, ou perturbação funcional, que causa diretamente ou indiretamente a morte, ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, lesão corporal que possa gerar
morte ou gerar redução na minha função naquele momento ou com o passar do tempo. Toda essa definição enquadra acidente de trabalho. Então, quando eu pensar em acidente de trabalho, eu vou pensar num acidente com resultado, entre aspas, muito entre aspas, deflagrando um quadro agudo. Por exemplo, caí da escada, torci meu pé. Tive uma luxação, uma subluxação na articulação do tornozelo, tá torcido. Tô utilizando, é que aí não tem tanto, mas sei lá, tô no laboratório de química e cai um produto químico na minha mão. Acidente de trabalho. Se eu trabalho por muitos anos num escritório que não tem a ergonomia adequada, e eu passo a desenvolver problemas posturais, problemas articulares, problemas ósseos. Acidente de trabalho também. Estou numa empresa e eu sofro assédio moral forte todo santo dia. Ou, no caso das mulheres, além de assédio moral, assédio sexual. Ou, se tratando de todo um grupo, assédio moral e assédio institucional, não interessa. Mas qualquer tipo de assédio que eu sofra, ao longo do tempo, gera danos psicológicos. Entra como acidente de trabalho também. Tá? Então, todos os problemas que eu tiver no meu trabalho que prejudicarem a minha função física, acidente de trabalho. Gente, como é que tá o quórum aqui? Deixa eu ver. 7 pessoas. Esperar entrar mais gente aí. Quem puder dar um toque na galera aí, a gente precisa acertar umas coisinhas hoje aí, cara. Se puder dar um toque para mais gente poder entrar na sala, para todo mundo poder participar, né? Sei lá. Então essa é a definição de acidente de trabalho. Por favor, claro, né? Por favor, se vocês puderem avisar o pessoal. Então essa é a definição de acidente de trabalho. Tipos de acidente. Né, tipos de acidente que eu possa vir a desenvolver no trabalho. Acidente típico, acidente atípico, deixa eu só tirar aqui, a gente está falando de acidente de trabalho, né, então, acidente típico, atípico e de trajeto. Acidente típico é aquele acidente do qual há o risco dele acontecer em virtude do desenvolvimento da minha função. Tá? Aquele trabalho tem um certo risco e esse risco envolve, dentre outras coisas, eu me acidentar de alguma forma. Por exemplo, como eu já contei outras vezes, eu já fui... Aí, tá certo. Eu, antes de prestar a graduação, já fui cobrador de ônibus. Por um curto período de tempo, mas fui cobrador de ônibus. Qual que era o acidente típico que poderia acontecer? Um acidente de trânsito. O ônibus bater e, de alguma forma, eu sair ferido dali. Entendeu? Acidente atípico de trabalho. Acidente atípico de trabalho é o acidente que ele pode acontecer e ele não está relacionado à sua função. É um acontecimento, no sentido literal da palavra, acidental. Ele não está relacionado ao desenvolvimento da sua função. Você exercer aquela função não vai necessariamente gerar aquele tipo de acidente. Por exemplo, nessa época eu sofri assalto 2 vezes, né, enquanto eu estava trabalhando. O acidente atípico seria eu me ferir durante esse assalto, por exemplo. Né, me ferir de alguma forma, com arma de fogo, com faca, o que quer que fosse. Por quê? Porque não está relacionado com o exercício do trabalho de cobrador de ônibus. No acidente típico, se tivesse um acidente de trânsito, o ônibus batesse, aí sim, pode acontecer em virtude do exercício da função. No acidente atípico, não. É um acidente que pode acontecer por outros fatores, mas não pelo exercício da função. Vamos pensar nós enquanto fisioterapeutas, tá? Acidente típico. Se eu não tomar cuidado, por exemplo, se eu não cuidar da minha postura, dos meus equipamentos, da minha ergonomia exercendo o meu trabalho, eu posso, por exemplo, desenvolver problemas lombares, desenvolver problemas
posturais, musculares, pelo exercício da fisioterapia, dependendo do setor, claro. Tá? É mais difícil do fisioterapeuta se acidentar. Mas, assim, pensando de uma maneira bem extrapolada para a gente ter uma ideia. É o tipo de acidente que pode vir a acontecer em decorrência do exercício da profissão. Agora, um acidente atípico, um acidente que não acontece por eu estar exercendo a profissão. Na FEMA, a gente não vai ter esse problema, mas uma vez eu tomei um chocão gigante, ligando o ultrassom numa tomada velha na Unesp. Mas assim, eu tomei um choque de, cair sentado e ficar assim com a visão escura um tempo. A visão começou a voltar devagar, mas foi um senhor choque. E porque eu fui ligar o ultrassom na tomada, a tomada tava com problema, tava com defeito. É um acidente atípico. O exercício da fisioterapia não me predispõe ao risco de levar um choque elétrico, mas aconteceu. E temos também o acidente de trajeto. Tá? O acidente de trajeto é o acidente que acontece quando eu estou me deslocando da minha casa até meu trabalho ou quando eu estou voltando do trabalho para casa. Se nesse meio tempo, se nesse trajeto acontecer um acidente, eu já não tenho mais um acidente de trabalho típico ou atípico. Eu tenho um acidente de trajeto, é uma outra classificação. Ele acontece no caminho da casa para o trabalho ou do trabalho para casa de volta. E aí, esses três tipos de acidente típico, atípico e de trajeto, podem vir a provocar a doença profissional ou doença do trabalho. Achei que alguém tinha entrado aqui. Doença profissional. Aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinado ramo de atividade constante. Doença do trabalho. Aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Então, doença profissional é justamente a doença que eu posso desenvolver por outros fatores que não o exercício direto da minha função, por exemplo, em virtude de um acidente atípico ou por outro fator. E a doença do trabalho é aquela doença que eu posso vir a desenvolver pelo acidente típico. A doença do trabalho é a doença que eu posso vir a desenvolver em virtude do exercício correto da minha profissão. Tá? Então, eu tenho os tipos de acidentes, acidente típico, atípico e de trajeto. Tá? Acidente típico, pela minha função, vou ter aquele tipo de acidente. E aí eu posso vir a desenvolver uma doença do trabalho, que é uma doença que eu desenvolvo em decorrência do exercício daquela função. Opa. Acidente atípico e de trajeto já podem vir a desenvolver, já podem gerar uma doença profissional, que é uma doença que ela aconteceu em virtude do exercício do meu trabalho, mas ela não está ligada à função propriamente dita. A função ela não tem um risco ou um perigo de eu desenvolver qualquer tipo de doença. Ela aconteceu por qualquer outro fator aleatório. Como eu havia dito ontem, o Danilo havia perguntado sobre como seriam as aulas presenciais, tá? Eu conversei com a Maria Olália, já estava conversando com a Maria Olália anteriormente, e hoje ficou decidido que, e aí eu vou responder igual aqueles e-mails da faculdade, considerando que aí é 30 linhas de considerando. Mas vamos lá, falando sério agora. Pelo que eu expus ontem, né, dos professores da fisioterapia, eu sou, acho que o único que não foi vacinado ainda. Eu não sei se outro professor já tinha sido vacinado ou não, ficou sem, ainda está esperando por vacinação. Mas eu ainda não fui vacinado, eu seria vacinado junto com os professores, não com os profissionais da saúde. E levando em consideração também que eu preciso me deslocar de uma
daqui de Prudente para Assis necessariamente, nem que eu, sei lá, passe a noite alguns dias, mas eu preciso me deslocar para dar aula, e considerando que eu sou grupo de risco, que eu tenho doenças, eu tenho bronquite alérgica e sou obeso, sou e estou obeso no momento, a nossa disciplina este semestre vai permanecer à distância, tá? Eu estava querendo conversar isso com a Mariola, a gente ainda não teve tempo para acertar, né? Como iria acontecer. Ela também deve ter consultado outro pessoal, sei lá, diretor, vice. E nós chegamos nesse ponto que todas as outras disciplinas vão voltar, né? Ou a maioria, eu não sei. Acho, a boa parte, pelo menos, vai voltar. Eu acho que é só a minha que se mantém, as minhas que se mantém à distância. Fisioterapia preventiva e fisioterapia em reumatologia. Mas este semestre ainda, nós ainda permaneceremos à distância. Tá? E aí, ao fim do recesso, no começo do semestre que vem, a gente senta de novo e reavalia a situação. E aí, assim, vocês vão me perguntar, tá, professor, mas, pô, como é que vai funcionar pra gente assistir a aula do senhor? Olha, eu serei bem sincero e assim, eu comecei a pensar nisso agora porque não era uma questão que eu estava considerando, né? Na bem da verdade, eu estava arrumando a logística, me preparando para a aula presencial. Eu não estava pensando em, de repente, continuar pelo menos até o fim do semestre à distância. E eu tive pensando, por exemplo, eu não sei como vai funcionar para a galera que é de outra cidade, mas independente, todo mundo precisa se deslocar da FEMA até a residência. E eu não sei se dá tempo sei lá, sair da aula, chegar em casa, tomar banho, sentar no computador, tudo. E eu vou ser bem sincero, quem tiver alguma sugestão de um jeito para a gente assistir a aula que fique melhor para vocês, a gente pode conversar, pode aderir na boa, sabe? Da minha parte, 100% flexível, do jeito que ficar melhor para assistir a aula, tudo, a gente pode. Inclusive, na semana que vem, talvez eu acho que seja o único dia que nós vamos. A gente tem seminário. E sei lá, que a gente pode pensar uma dinâmica que não fique complicado para os grupos apresentarem, né? Que fique tranquilo e que dê para a gente cumprir o nosso horário. Agora, com relação às aulas, as aulas do dia a dia, tipo, quem puder estar na hora da aula, chegar, sentar, assistir, beleza. Quem não puder e tiver que assistir depois também, sem problema nenhum. Até porque eu sei que tem muita gente que trabalha, tem gente que às vezes nesse horário não está disponível, tudo, enfim. Mas nesse aspecto, a ideia que vocês tiverem e quiserem passar, quiser sentar conversar, gente, eu tô aberto. Inclusive no seminário, se alguém tiver alguma ideia, sei lá, reorganização dos grupos, ou se quiser de repente passar para semana seguinte, se ficar mais fácil, porque também as aulas acho que vão voltar semana que vem, eu não sei como vai ser a dinâmica. Mas a gente pode sentar e ver como fica melhor para todo mundo, sem problema nenhum, cara. Sem problema nenhum mesmo, mesmo, mesmo. Desculpa, Carol, só para eu não cortar o pensamento, senão eu esqueço que eu tinha para falar. Vamos lá, Carol. Não, tranquilo. Na quinta, por exemplo, que daí é uma aula só, será que não tem como lá na FEMA mesmo, eles
tipo, passar a sua aula lá direto, sabe? Porque senão a gente tem que vir pra casa pra assistir, voltar pra Fema de novo. Andando telão, né? Sim, no telão. Olha, eu vou anotar essa ideia e vou conversar com a Porque vai Mariolália. estar transmitindo. Desculpa, professor. É que vai estar transmitindo Verdade. aula pro pessoal, né? E não vai poder ir presencial. Então, A seria ao gente leva o contrário a mesma notebook, qualquer coisa, né, Lu? porque lá tem Se vê- telão e vai dar Se levar o pra gente note, assistir. conecta. Deixa eu só me situar aqui de uma coisa, porque eu sabia que haverá transmissão, mas o professor ele vai dar aula e vai transmitir no Teams para quem estiver em casa. Isso. Sim. Olha, a gente pode tentar ver alguma forma de fazer isso. É que no caso o professor não vai estar lá para transmitir, né? No qualquer Mas coisa, professor, a gente... Então, mas daí, por exemplo, não precisaria abrir todos os notebooks. Um notebook só para transmitir a sua aula no telão, porque é uma aula só. Aí Aí você coloca dá o aula na nome sua de casa quem tá na mesmo, mas a sala, gente assiste entendeu? lá. sim, não, por mim, eu só não sei. Pode falar, perdão. Luana? Luana? Não, professor. Ah, não, é que eu vi que saiu o áudio na sua janela aqui. Cara, também. É que eu não sei, vocês vão ter que levar computador ou não? Como que vai funcionar? Não precisa levar computador, não. Mas aí, se o senhor topar de fazer assim, uma de nós leva e coloca no telão e a gente se espalha na sala como vai ficar espalhado mesmo. E aí a gente assiste a aula por lá. E manda a lista de presença de quem estava na sala com a gente. E quem tá em casa, assiste de casa. Não, Porque eu porra, acredito que quem é de fora vai ser muito difícil chegar a tempo para assistir, né, as últimas aulas. Igual você falou mesmo. Fica complicado. Aí eu acho que assim, se todo mundo concordar, acho que facilitaria para todo mundo, né? Sim. olha, pode ser, perfeito, é até melhor. Como eu falei, eu conversei isso com a Maria Olália hoje e a gente confirmou agora, no começo da noite. Então, eu tava inclusive fazendo a aula do doutorado. Então, é aquela, eu tô aceitando ideias, e assim, do jeito que ficar melhor para vocês acompanharem, beleza, tipo, da minha parte, tipo, dar aula no horário, no começo da aula, se a gente precisar antecipar ou atrasar um pouquinho os minutos também não tem problema. E mantenho a aula no canal no YouTube também, para quem não puder assistir depois. Agora, com relação à transmissão na sala de aula, pô, pode ser. Então, é que eu não sabia se. Eu não sei, na verdade, se vai ter alguém lá com computador ou alguma coisa, mas se rolar assim, tranquilo. Sem problema nenhum, cara. Do jeito que ficar melhor. Se vocês tiverem ideia, quiserem fazer de um jeito diferente também, mas do jeito que ficar melhor, sem problema nenhum. Se todo mundo concordar de fazer assim, e também se não der muito trabalho levar notebook e tudo, essas coisas, beleza. Beleza mesmo. Se o senhor puder, dá uma conversada com a Maria Eulalia sobre isso. Se ela achar ok também, daí fechou. A gente conversa com a sala e vê se quem vai ficar na Fema topa. Porque realmente, Jaque, Fabiola, eu, não dá tempo da gente voltar para casa. Aí a gente vê lá e depois, se tiver a próxima aula presencialmente, a gente continua na faculdade, senão a gente volta para casa. Depois da aula do senhor.
Sim. Quarta são as duas últimas, né? Agora de quinta é essa aula intermediária. Tá, galera. Depois é a aula da Carol na quinta. Eu acho que a Carol também não vai poder vir pra CIS, uma coisa assim. Eu acho que ela também teria que fazer a mesma coisa. A Carol As também? Parece que a verdade. Maria falou que a Carol também. Putz. Galera, eu vou acabando a aula aqui, eu mando mensagem pra Maria Eulália falando, né? E aí, sei lá, eu não sei se a FEMA vai disponibilizar um computador logado, alguma coisa, aí ficaria até mais fácil, mas se não, e se a sala, se alguém puder, tipo, sei lá, as partes Eu posso levar uma levar o máquina. meu se precisar. A gente vai revezando, vai conversando. A gente faz um acordo, alguém da sala de levar. Aí quando um não conseguir, o outro leva. O que importa daí é a gente transmitir no telão. Não, tranquilo. De boa, sem problema nenhum. Se for o caso, bom, não sei, né? A gente usa o Microsoft Teams, mas a gente vê um jeito de transmitir tudo. Apesar que se vocês levarem o notebook, já vai estar logada a conta, né? Então, mais fácil. Não, mas sem problema. Quando a passar a aula, a gente passa na boa, assim, sem problema nenhum. Galera, fechou então. Eu agradeço a compreensão de vocês, né? Como eu falei antes, vai ser do caralho a gente. Provavelmente vocês vão se imunizar antes de mim. Vocês vão já estar fazendo estágio, né? Claro, vocês vão estar expostos. E aí depois eu vou ter a minha imunização. E aí, sei lá, tipo, todo mundo tá no seguro, né? Na medida do possível, pô, vai ser do caralho. A gente resenha na sala de aula, brincar, dar risada, sabe? Tem uma participação mais assim. E aquela coisa, é que agora o negócio tá sério, assim, tipo, parou de subir o número de mortes, mas, meu, a gente abre o jornal todo dia, são 2.500, sabe? Tipo, eu lembro que no começo do ano eu comentei que a quantidade de mortes que tinha lá em fevereiro dava a região de Assis. Tipo, hoje já tá dando perto da cidade de Prudente também, junto, sabe? Então, tipo, o negócio tá complicado. E vocês também, tipo, agora que, pô, a gente vai ter volta às aulas, eu confio no entendimento e no compromisso de vocês de, meu, tomar sempre o máximo cuidado possível com máscara, com luva, com não ficar muito junto com tudo, porque, tipo, cara, o negócio é feio, mano. Feio demais. Pra gente poder estar todo mundo seguro e, sei lá, mais pra frente fazer as nossas aulas práticas que eu tô devendo e vai ter esse ano. Mais pra frente fazer os estágios e, meu, no dia da colação de grau, no dia da formatura, tá todo mundo bem e todo mundo lá, entendeu? Esse é o mais importante. Mas é isso, vou conversar com a Maria Eulália para ver como é que vai ser essa logística então para transmitir a aula. E é nóis, nada muda. Vamos manter o seminário para a semana que vem. Se tiver muito percalço, muita intercorrência, a gente tenta jogar para a próxima semana até a gente acertar uma logística que dê para todo mundo, né? Mas vamos manter para a semana que vem, se não. E com relação às aulas, passar essa ideia de vocês lá, mas foi uma ideia legal. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte das aulas, tudo, ou sugestão? Sugestões são muito bem-vindas agora. Silêncio? Bom, acho que não. Bom, estou aberto a sugestões também, se alguém tiver alguma ideia, tudo, mas acho que a ideia que vocês deram, se der pra gente executar legal, acho que foi matadora, cara. Bom, vou colocar o lembrete aqui, aí eu passo pra Maria Eulália daqui a pouco na hora do recreio. E o seminário vai ficar mesmo para quarta-feira, professor? Então, a priori, vamos manter. Vamos manter a quarta-feira. Se chegar na quarta, a logística não ajudar, a gente passa a aula normal e põe o seminário para a próxima semana. Põe para a próxima semana.
Mas a priori vamos manter como tá. Mandem os slides pra mim na terça. Puta que pariu, tópico, velho, esqueci. Ô, gente, esqueci de verdade. Peraí. Tópico, quarto ano, seminário. Não, eu vou criar agora na hora do recreio já. Já crio lá no Moodle. Já fica de boa. Não, eu esqueci de verdade. O meu orientador hoje me ligou a milhão, cobrando a aula. Vai defender no fim do mês? Cadê a aula? Falei, mano, falta um mês ainda, calma, tem umas coisas da FEMA aqui pra... Por fim, passei o dia montando aula e vendo outras coisas aqui. Aí eu esqueci de verdade, mas vou colocar agora na hora do recreio. E aí vocês mandem lá, a gente mantém. Aí se chegar no dia tiver zicado, sei lá, qualquer problema aí, tiver difícil para uma galera apresentar, aí a gente passa para a próxima semana. A gente tenta ir acertando, sem problema nenhum. Bom, beleza então. Então tá anotado aqui o recado. Vamos voltar então para nossa aula, né? Vamos continuar com a nossa aula, que eu estava pretendendo terminar esse tema hoje, mas a gente tem umas alterações aqui que a gente precisava tratar. A gente termina semana que vem. Bom, então, e aí, quando eu tenho um acidente de trabalho e desenvolvo uma doença profissional, uma doença do trabalho, o que o empregador deveria fazer, né? Precisa ou deveria fazer? Tem lugares sérios que os empregadores, por lei, são obrigados a prestar a assistência necessária, e tem lugares que a galera contorna a situação, principalmente se eu estiver falando de subemprego, se eu estiver falando de trabalho informal, né, que é onde, como nós comentamos semana passada, onde eu não consigo garantir os direitos trabalhistas, principalmente o assistencialismo necessário após um acidente de trabalho. Então, o que o empregador deveria fazer? Prestar assistência médica, e aí, confirmando o acidente de trabalho, fazer a emissão do CAT, comunicação de acidente de trabalho. Todas as empresas têm um órgão interno chamado SIPA. S-I-P-A. Puta que pariu. Agora não sei se é com C ou se é com S, SIPA. Eu acho que é com C, SIPA. Comissão interna, com C. Comissão interna. É mesmo. Com C, né? Comissão interna, sei lá o que, de acidente de trabalho. A SIPA é um órgão do qual funcionários das diferentes hierarquias da empresa fazem parte para monitorar, reavaliar e fazer valer as leis trabalhistas, principalmente para evitar acidente de trabalho, e se houver algum acidente de trabalho, para prestar a assistência necessária para o funcionário, tá? As pessoas que fazem parte da SIPA, a SIPA ela é um conjunto de funcionários eleitos a cada 2 anos, 2, 3 anos, periodicamente eleitos. Esses funcionários, eles têm estabilidade no trabalho pelo tempo que eles fizerem parte da SIPA. E agora eu vou ter que pesquisar, vou ter que olhar o significado da sigla SIPA certinho, né, cara? SIPA. Vou ter que olhar, tô dando aula. Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Não tem trabalho no final. Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então a SIPA se organiza a fim de discutir regras internas para manter a segurança do trabalho, equipamentos necessários para que o trabalhador possa exercer a função com segurança, e protocolos e medidas a serem tomadas mediante um acidente, tá? Então, essa comissão, nas empresas que trabalham com CLT bonitinha, eu tenho que ter a SIPA formada, para a SIPA cuidar só desses assuntos, principalmente no que condiz à prevenção e segurança do trabalhador.
Se houver um acidente de trabalho, a empresa tem que fazer a comunicação ou comunicado de acidente de trabalho. É um documento em que eu vou ter vários tópicos relatando o que aconteceu, quais são os problemas que se desenvolveram com o trabalhador. Eu tenho que relatar bonitinho todo o acidente e os danos que aquele trabalhador possa vir ter. E aí, no período que o trabalhador vai ficar afastado, depois do acidente de trabalho, feita o CAT, tudo bonitinho, os primeiros 15 dias, quem paga do salário do trabalhador é a empresa. Se o cara é acidentado durante o exercício da atividade dele, a empresa tem que garantir o salário dele. Ponto. E aí, depois de 15 dias, tem doenças em que eu, depois de 15 dias, me recupero, volto ao trabalho, e tem doenças que eu preciso ficar um pouco mais, dependendo, ficar meses afastado. Aí, esse trabalhador, o salário dele não vai ser mais mantido pela empresa, vai ser mantido pelo INSS. E aí ele não vai receber o salário, ele vai receber o auxílio doença. Ele vai receber um valor financeiro, não é o mesmo valor quando ele estava trabalhando, é um outro valor, provavelmente menor, né? Mas ele vai receber um valor de auxílio enquanto ele estiver afastado do trabalho. E aí depois que ele voltar do auxílio doença do INSS, ele volta a receber o pagamento dele normal pela empresa. Tá? Só que é aquela coisa, né, gente? Nós não vivemos num mundo bonito, mil maravilhas, florido. A gente vive num mundo cão, né? E nesse mundo cão, as empresas, a maioria das empresas, pisa na bola. Pisa na bola com o trabalhador que se acidentou. Não envolve acidente, mas falando de questão médica, pisa na bola com gestante. Principalmente com gestante, eu colocaria até uma maior fatia da nossa pizza, da nossa equação. No que concerne a assistência médica, as pessoas, as gestantes, as mulheres que têm seus filhos, elas passam a ter mais problema para se manter afastado do trabalho do que propriamente as pessoas que sofrem algum tipo de acidente. Tá? Inclusive, tem algumas empresas que têm políticas que estão sendo legalmente combatidas, novas leis estão surgindo para garantir o direito da mulher de ter os filhos e se manter no emprego, mas tem empresas que, no ato de contratação, cobram que a pessoa não tenha filho. Hoje isso é um pouco mais raro, mas na época dos nossos pais, por exemplo, era muito comum, muito comum. Ou então, quando a pessoa ela descobre que ela está grávida, tem um determinado período de tempo que a empresa não pode mais mandar a pessoa embora. Se a empresa descobre antes desse período de tempo, eu não lembro se é acima de 4, 5, 6 meses. A empresa descarta, manda a pessoa embora, contrata outra no lugar, porque sabe que aquela pessoa vai ficar afastada, sei lá, 4 a 6 meses do trabalho, né? Pouco antes de nascer o filho e depois acho que 4 meses de seguro maternidade. Então, tem empresa que pisa na bola nesse aspecto. Muito, 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 muito. Nós temos os nossos direitos trabalhistas, a gente tem que brigar para manter esses direitos. Da mesma forma que tem funcionário que pisa na bola, sim, a gente não pode descartar isso. Na questão da maternidade, não. Mas com relação a acidente de trabalho, tem gente que dá migué para matar trabalho. Só que essa galera é uma minoria. É uma minoria bem pequena. E a gente não pode envenenar ou contaminar todo o cesto de maçã por causa de uma maçã que está estragada. Então, a empresa precisa arcar com os custos médicos do funcionário que se acidentou, né? E não se tratando de acidente, mas se tratando de assistência médica, qualquer outra necessidade que um funcionário ou a funcionária precise de assistência médica, a empresa precisa colaborar, né? Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, principalmente se for pessoa de mais idade, se ela tem problemas recorrentes de saúde, a empresa, às vezes nem tem,
Mas é muito comum você ver, por exemplo, funcionários depois dos 40, 45, 50 anos, que, não só a empresa manda embora, como é difícil outra empresa contratar. Justamente já pensando em tanto a pessoa ser produtiva, na pessoa receber um salário menor, mas também pensando na parte de doença. Então, a empresa que contrata por CLT, com todos os direitos trabalhistas, o funcionário tem que garantir a assistência médica desse funcionário caso aconteça algum acidente com ele. E se tratando de assistência médica, qualquer direito do qual o funcionário precisa de assistência médica ou a funcionária, no caso de gestante, o direito precisa ser garantido e o emprego, acima de tudo, precisa ser preservado. Aí, eu vou dar 2 exemplos aqui rapidão, justamente para nós podermos entrar nos problemas que as pessoas desenvolvem no trabalho, né? Além do acidente que pode acontecer, falando de acidente, falando aqui de doença do trabalho, não doença profissional, o exercício de determinadas funções pode prejudicar muito a saúde das pessoas quando não bem assistidas, tá? Dou aqui o exemplo de várias empresas, principalmente no ramo de varejo, usa e abusa da galera. Vide Carrefour, que se você vai trabalhar no Carrefour, você corre risco de vida e corre risco, inclusive, de ser deixado no meio do mercado com um monte de guarda-chuva tampando você. Nunca vi isso, né? Inclusive, o Carrefour que tem aqui 5 minutos da minha casa, eu já boicotei faz tempo. Né? Não que o Mufato Max seja mais bonzinho, mas eu sei que se alguém morrer no Mufato Max, eu acho que eles vão pelo menos recolher o corpo do funcionário. Porque, Carrefour tá de sacanagem, né? Fora cliente, negro, enfim. Amazon. Amazon, o Jeff Bezos é um dos caras que mais ficou rico durante a pandemia, explorando os problemas da pandemia, do capitalismo predatório, e as empresas, principalmente as filiais norte-americanas, aqui no Brasil a penetração ainda é muito pequena da Amazon, é mais comércio digital, e-commerce, mas lá fora, onde os caras têm os galpões, que a galera trabalha com encomenda, tudo, só para citar alguns problemas: jornada de trabalho acima de 10, 12 horas, salário baixo, ida ao banheiro restringida. Tem histórias de funcionário que leva a garrafa para fazer xixi na garrafa enquanto está trabalhando no meio de todo mundo. Nenhuma proteção com relação ao coronavírus, nenhuma licença remunerada para quem é afastado por questões de saúde. Cara, nos Estados Unidos não tem um direito trabalhista que se tem aqui no Brasil. Não tem um. Você chega lá, você tem que trabalhar, se acontece qualquer coisa, você é mandado embora. Nessa época de coronavírus, não, para a maioria, gigante maioria boa parte das funções lá, não rola home office. Tipo, você manda o funcionário embora e dane-se. Se dá para você manter o cara ali trabalhando em qualquer circunstância, você mantém, senão você manda o cara embora. Amigo nosso que mora em Toronto, no Canadá, o Henrique, ele, assim que começou a quarentenar lá, a empresa que ele trabalhava, era uma empresa operacional também, já deu a cartinha para ele, já deu o pagamento, amigo, brigadão, abraço, quando a pandemia der uma arrefecida, procura a gente de novo, tá? E manda embora. Então, lá tem muito essa coisa de o funcionário, ele é literalmente descartável mesmo. Então os caras deitam sem problema nenhum. Bom, dentre alguns problemas que se tem na Amazon, dentre alguns dos processos que a empresa responde, é muito comum vocês abrirem jornais internacionais e ver a galera processando, ver a galera se manifestando, principalmente manifestação para melhores condições de trabalho. E no Brasil não é diferente, a gente acabou importando isso de alguma forma, né? O iFood, 99, Uber, dentre outros serviços, precarizam muito o trabalhador, pagando mal, não dando qualquer garantia caso ele se acidente, não dando qualquer tipo de suporte para o exercício do trabalho,
Então, nós estamos começando a importar aqui no Brasil situações análogas de trabalho extremamente exaustivo, exploratório, que se tem lá fora nos Estados Unidos, com poucos direitos para o trabalhador, com péssimas condições para exercício do trabalho, e isso vai prejudicar a saúde da nossa população com o passar do tempo. Que já encaminha para o final desse tópico, né? Que a gente vai ter que deixar para a próxima semana, porque eu já olhei aqui que já deu 9 horas, tá? Então, na próxima semana, a gente continua explorando problemas de longas jornadas de trabalho lá fora, aqui no Brasil, e o que isso pode vir a causar no meu funcionário com o passar do tempo, tá? Como eu falei para vocês na semana passada, pela Lerdort, eu vou abrir para outras doenças reumáticas. Eu não vou focar tanto na definição, porque a gente já falou no passado, vou focar mais no tratamento que a fisioterapia pode fazer para atender essa galera. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ou de qualquer outra coisa que a gente conversou hoje? Professor, só confirma para mim, o seminário vai ser semana que vem? Isso, Ana Júlia, a priori, vão manter para a semana que vem, e aí, mediante condições logísticas. Se tiver algum problema para a gente fazer a apresentação, se tiver algum problema para a gente poder, sei lá, desenvolver a atividade de alguma forma, a gente deixa para outra semana e vê um jeito melhor para todo mundo. Entendi, obrigada, professor. Imagina. E aí, galera, se vocês tiverem alguma dica, alguma ideia, tá? Agora que eu tava dando a aula, o pessoal já tá saindo, bom, não sei, né? Se ficar ruim para apresentar o seminário na sala de aula, enfim, a logística fica complicada, a gente pode pensar em, dependendo, gravar a apresentação, gravar o seminário. Não sei, uma ideia, tá? Mas, enfim, vamos manter o seminário para a semana que vem. A priori, vamos manter a execução do seminário como a gente ia fazer naturalmente. E aí, se tiver algum problema logístico, qualquer coisa, a gente conversa. Se alguém tiver ideia também, professor, acho que fica melhor fazer assim, fica melhor fazer assado, vamos conversando também durante a semana para fazer de um jeito que fique bom para todo mundo.